Começou quando criança, seduzido mesmo, e com incentivo de minha família, incentivo de professores. Aconteceu uma situação muito inusitada. Eu sempre fui um aluno muito aplicado, mas às vezes um pouco esquecido, sempre com a cabeça pensando em muitas coisas, e um dia eu me esqueci de fazer uma redação para a escola. E era uma redação, aquelas redações que começa uma narrativa, começa a se contar uma história, e o aluno prossegue. É quase como se fosse um mote, né? Todos nós já lidamos com isso. E chegou na hora, a professora pediu que eu lesse. E eu olhei aquela página em branco. Então, confesso uma pequena, antes de uma falha de caráter, eu acho que é um apuro infantil. Como que a criança lida com isso, né? No meu apuro infantil, o que eu fiz? Eu segui o mote e comecei a fazer a redação verbalmente, criando na hora, e com a disfarçatez, que muito provável que a professora tenha percebido, né? Mas os colegas não, com a disfarçatez infantil de estar lendo o que não estava escrito, e criei aquilo no momento. Depois a professora disse que queria ver, disse que ia fazer algumas correções, e realmente redigi depois a redação. E ficou interessante. Foi um momento que, acho que quando eu percebi na prática aquilo que nós chamamos de, talvez, de escrita automática, né? Mas, para efeito de ser escritor, como a Giselma nos disse, é o ato de escrever e reescrever muitas vezes. E como João Cabral dizia, em um poema dele, é ruim fazer a paráfrase do poema, claro que é, mas eu vou trazer a ideia. Ele dizia que só o editor que salva o escritor em certa medida, porque tem um prazo para lançar, olha, cadê tua obra, vai ser lançado e tal. É só o editor que salva, porque senão o escritor fica para sempre revisando e, ouso dizer, talvez escrevendo para sempre o mesmo poema. No meu caso, que os livros são feitos por mim, custeados por mim mesmo, como eu acabo sendo meu próprio editor, embora com uma editora, mas paga por mim, significa que eu fico sempre revendo os poemas. E situação inusitada, eu sou casado, e assim que eu comecei a namorar minha esposa, fiz um poema, uma situação, e foi dedicado a ela. E depois de alguns anos que eu publiquei esse primeiro livro, esse poema constou desse livro, só que modificado. Melhor, eu melhorei o poema porque ele havia sido reescrito muitas vezes antes de eu entregar a minha esposa, e alguns anos depois que eu publiquei o livro, reescrito novamente. E quando ela lá viu, falou com toda a perspicácia que possui, e com o amor que eu enxergo assim, ela disse, mas não é o meu poema, está modificado. E a gente brincou com aquilo, mas está melhor. Ela falou, mas não é o meu, então está pior. E até que eu encontrei uma passagem muito interessante do Goethe, falando exatamente isso. Como chama? Os Sofrimentos do Jovem Werther, né? Em que um momento que ele fala que ele contava para as crianças uma história, e ele inventava a história. Então, quando ele ia recontar a história, eventualmente ele a modificava. Mas as crianças fixaram aquilo e queriam aquela história. E ele percebeu que, por melhor que fosse a nova história, já não seria a história com a qual eles tinham se afeiçoado. E no que ele dizia, se criou aquele vínculo com o leitor. E daí ficou pior para aquele leitor. Com isso eu quero dizer o seguinte, eu escrevo e reescrevo. Não almejando exatamente o que o leitor espera, é o que eu quero fazer, mas intrinsecamente há uma tentativa de comunicação com os leitores no seguinte sentido, sabendo que a contraparte do poema está aqui, mas o poema só vai se realizar verdadeiramente com a leitura desses hipotéticos leitores. E é isso que me fascina. Um poeta contemporâneo, do qual eu gosto muito, o Paulo Henriques Brito, até a professora Rosana, o doutorado dela é sobre alguns aspectos do Paulo Henriques Brito, ele muito, digamos assim,
cético até no que escreve, e com rigor. Todos, né, ou muitos daqui sabem que ele é um grande escritor, é um professor da PUC do Rio de Janeiro, é um grande tradutor, escreve sobretudo em inglês e português. Ele diz o seguinte, que, ao final, tudo não deixa de ser uma verdadeira carta ao mundo. Então, com um certo amadurecimento da escrita, isso eu falo não no sentido de me vangloriar, mas no sentido de reconhecer que o que eu escrevo, em certa medida, é uma carta ao mundo. Já neguei isso muitas vezes, imaginando que, não, estou escrevendo algo que é muito mais objetivo, e quem lê meu livro percebe que há uma grande objetividade nisso, mas no final, sempre foi algo com o que eu me deparei. E esse algo que é de caráter emocional? Sim, muitas vezes, mas outras vezes é de caráter intelectual, um interesse. Está aqui o Nil, já discutimos, conversamos muitas vezes, um interesse por uma simples palavra, a etimologia dela, de como isso é feito, e isso se converte num poema. Lembrando, o professor Aguinaldo falou uma vez de maneira muito interessante, você está emocionado? Para qualquer escritor, está emocionado? Deixa a emoção passar, depois você escreve. Isso não é no sentido que a emoção não pode integrar a poesia, não pode ser o móvel dela. Vocês que estão aqui estudando sabem muito bem disso, de uma função emotiva da linguagem. Mas não significa que uma poesia possa se resumir, ou eventualmente não se deva resumir, na função emotiva da poesia, mas sim, sobretudo, na função poética, que pode, é claro, fazer uso das demais funções, mas de um modo criativo, um modo muito interessante. Então, essa questão de deixa passar a emoção e depois escreva, na verdade é diferente. Talvez eu anote e eu fico lidando com aquilo, mas a escrita, em certa medida, se impõe. Se impõe de que forma? Como a professora disse, a gente se pressupõe ou pretende fazer algo, mas a escrita, o caminho dela em si, por vezes nos leva a destinos e resultados diferentes. Não só por uma eventual dificuldade ou deficiência nossa, mas pelo diálogo que começa a se estabelecer com o nosso texto, com outros textos, com as vivências. A nossa conclusão qual é? Se chega onde eventualmente não se pensou chegar. O que eu acho que é o grande, usar uma expressão mais anos 70, mas eu acho que é o grande barato da escrita é essa. Eu busco escrever com todo o arcabouço, digamos assim, que eu pude constituir até essa fase da vida, tenho 53 anos de idade, com o que eu vivi, com o que eu li, com o que eu produzi, mas no final tem um grande mistério diante da folha em branco. E quando está escrito, o primeiro verso, ele restringiu essa folha em branco, mas não significa que eu não possa apagá-la e começar de novo, isso é óbvio. Então, acho que o que me leva a escrever não é necessariamente interpretar o mundo, pode surgir daí, mas com uma modéstia muito grande, o que me leva a escrever é criar novos mundos, por menores que eles sejam, por mais singelos, simples e de menor alcance que eles sejam, mas é criar um novo mundo ou vários pequenos mundos através de uma escrita. E aí o que mais fazer? Transmitir esse mundo para os outros, sabendo que quem lê, tiver o interesse de ler, não vai estar lendo o meu mundo, mas vai estar criando o seu próprio mundo que decorreu estimulado daquela leitura. Cada qual vai buscar sua interpretação dentre tantas possíveis. Algo que eu adoro é ver que alguém alcançou uma interpretação viável, plausível, possível, mas distinta das várias que eu mesmo havia pensado. Então, seria por aí. Eu não disse que eu nasci em São Paulo, eu sou paulistano, vivi lá até os 10 anos de idade, me mudei para o interior de São Paulo, uma cidade grande, era Valinhos, do lado de Campinas, que é a segunda maior cidade do estado. Lá fiz Direito na PUC, e 20 anos depois, aos 30 anos de idade, vim para Rondônia. Eu passei no concurso, minha formação é essa, minha carreira é essa, eu sou juiz de direito, o que causa uma surpresa para muitos, porque um juiz de direito escreve. Eu acho muito curioso, porque eu sempre penso diferente.
e por que não escreveria, né? E como eu disse, embora não me desse esse nome de escritor ou de poeta, mas eu sou muito, cronologicamente, muito antes, eu sou escritor, eu escrevo, eu lido com as palavras, ainda que de um modo amador, modesto, mas eu lido com as palavras. E ser juiz de direito, adoro minha profissão, lidar com tudo isso que eu faço, mas veio depois. Então, basicamente isso, e acho que no Diálogo Estabelece a gente pode... eu adorei a professora Giselma dizer, professora, eu lidei no novo livro, procurando não me repetir tanto, embora da onde saísse aquilo, era eu novamente escrevendo, mas eu procurei me reduzir, não, procurei me concentrar em um dos capítulos, há uma paixão, que acho que partilhamos, dos haikais, interessantíssimo lidar com isso, a senhora bem sabe, ou você bem sabe, o despojamento que exige da gente, né? Tudo que a gente aprendeu a vida toda do que seria poesia, a gente, se quiser seguir um haikai tradicional, a gente se despoja de tudo aquilo. E agora, em século XXI, também faço os meus, como escrever um soneto diante de todos os sonetos que já foram escritos, né? O que a gente pode acrescentar ou trazer, que é um soneto com a nossa linguagem contemporânea, os nossos assuntos, e busquei novamente esses caminhos, tentando não me repetir. Estou lá de novo, né, como cada um de nós está, mas adorei já conhecê-la, vou conhecer os outros amigos aqui, mas já adorei de ver essas correspondências de uma escritora tão experiente, uma professora que busca lidar com essas formas fixas, às vezes nem tanta, né, com a maleabilidade que ela nos permite. Então, seria isso, pessoal. Muito obrigado do convite. Estou aqui para a sucessão do nosso diálogo. Uma vez ministrei um mini-curso, tive o privilégio de poder apresentar o nosso querido professor Aguinaldo, quando ele fez uma palestra. E o que eu sempre digo que é uma virtude imensa dessa universidade que nós temos, estabelecer e continuar com esse diálogo. Por essa razão, eu saúdo o professor Romo, que me convidou pessoalmente, que incentivou, o professor Claudemir, que agora diretor, mas desde sempre também atuando nessa seara, promovendo esse encontro com a comunidade, e isso eu acho que o melhor que pode haver, porque eu não sou da área de letras, eu tenho uma grande paixão por isso, estudo, leio, mas não sou letrado no sentido de formação em letras, sou formado em Direito, mas sempre fui muito bem acolhido aqui e aprendi muito com esses seminários e outras frequências que eu pude ter. Então, a minha gratidão à Unir é imensa e revela como a Unir realmente estabelece essa comunicação com o público, dos que estão se formando, que podem vir para a Unir, inclusive, outros que buscarão outros caminhos, mas eu sei dos aulões que estão sendo ministrados, né? Tanto acolhendo aqui, quanto indo a outras cidades, e é o que a gente precisa, né? Aquela expressão de uma torre de marfim, né? É o que a Unir não é uma torre de marfim, porque tem a preciosidade do marfim, mas está em contato com o povo, em contato com o público, acolhendo os alunos e recebendo os professores, com formação em letras, como os professores aqui estão, como o Nil e outros como eu, que não tem essa formação. Buscando ser breve, o professor Romulo fez uma referência que para mim é muito interessante. Eu escrevo, digamos, alguns gêneros, eu me aventuro, mas sobretudo a poesia, a publicação que eu tenho é em poesia. E é muito delicado isso se dizer escritor e, além de escritor, especificamente poeta. Eu nunca tive muita coragem disso, não porque me faltasse, digamos assim, uma certa cara de pau, mas eu nunca tive coragem disso por imenso respeito à literatura, aos gêneros literários e especificamente à poesia. Eu sempre imaginei, como que eu vou dizer que eu sou poeta? Poesia é algo insondável e, ao mesmo tempo, que numa análise a gente decifra e vislumbra e localiza toda a técnica desenvolvida por alguns poetas que, eventualmente intuitivos, não sabem dessa técnica, mas conseguem revelar isso, talvez, diante de tudo que leram, de tudo que sentiram, diante de tudo que viveram.